fechar os nossos olhos, sentir a paz desta casa, receber a energia dos espíritos amigos, recebendo de Deus a proteção, o bem-estar, que possamos nesta tarde estarmos em alegria, vibrando com novos conhecimentos, enriquecendo cada dia mais nosso espírito de aprendizado, de melhoramento, que possamos todos nos conectar com a espiritualidade boa amiga, que está sempre conosco, nos amparando, que possamos receber o conteúdo da palestra e possamos colocar em prática em nossas vidas. Agradecemos o dia de hoje e essa grande oportunidade. Que assim seja. O Consolador Prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João 14, a 15, a 17 e 26. Jesus promete um outro Consolador, é o Espírito de Verdade. O mundo ainda não conhece, por não estar pronto para entendê-lo. Que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se o Espírito de Verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não disse tudo. É porque o que disse foi esquecido ou mal entendido. O Espiritismo vem no tempo previsto, realizar a promessa do Cristo, e o Espírito de Verdade preside ao seu estabelecimento. Chama os homens à observação dessa lei, ensina todas as coisas ao fazer entender o que o Cristo disse apenas por parábolas. O que o Cristo disse: que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma direta e objetiva. Ele ergue o véu deixado propositamente a alguns mistérios. Vem, enfim, trazer uma consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que o sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil para todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas como se achar feliz por sofrer, se não se sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem sofre as consequências de seu passado. Ele mostra o objetivo, no qual os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura, e a purificação que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu o sofrimento e acha justo. Sabe que esse sofrimento ajuda no seu adiantamento. Aceita-o sem lamentações, como o trabalhador aceita a tarefa que lhe garante o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro. A dúvida cruel não mais influencia sua alma, fazendo ver as coisas do alto, a importância das contrariedades da vida terrena, se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele engloba. E a esperança da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho.
Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse sobre o Consolador prometido: o conhecimento das coisas, que faz com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. Eu quero desejar nesse instante que cada um de nós consiga entrar em sintonia com o seu espírito protetor, com o seu anjo de guarda, que é aquele ser espiritual que nos foi predestinado antes da nossa encarnação para velar, zelar por nós e nos oferecer informações, orientações seguras para o desenvolvimento da nossa vida aqui na Terra. No entanto, a maioria de nós tem a impressão de que não conhece esse guia, esse espírito protetor, esse anjo de guarda. Primeiro, porque ele não aparece aos nossos olhos físicos. Segundo, porque nós, envoltos nas preocupações do dia a dia, achamos que as ideias, as sugestões mentais que aparecem, sobretudo naqueles momentos que nós espíritas costumamos conceituar como as encruzilhadas, as esquinas da vida, em que estamos em dúvida como proceder, se fazemos ou não fazemos alguma coisa, se escolhemos essa ou aquela alternativa, nós achamos que essas são decisões nossas, individuais e espirituais de cada um de nós. Se estudarmos um pouquinho mais a filosofia espírita, vamos encontrar a afirmativa sincera, direta, objetiva, de que a primeira intuição que nós recebemos vem sempre desse espírito guia, desse espírito protetor. E essa primeira intuição sempre é boa, sempre é positiva, sempre é para o bem. Ela se adianta em relação a outras sugestões mentais que nós possamos receber, seja de nós mesmos, fisicamente falando, espírito e corpo, seja das nossas companhias espirituais, as desencarnadas que nos acompanham em todos os cenários da vida, e as encarnadas, que são os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que convivem conosco. Se essa primeira intuição é para o bem, é positiva, é construtiva, nem sempre, entretanto, nós a acatamos. Nós a escutamos e nos convencemos de que ela é realmente a melhor para nós. E aí o que acontece? Acabamos escorregando, acabamos tropeçando em nós mesmos, para buscar ali na frente o caminho de retorno. Então os espíritos nos dizem que esses protetores, porque cada um de nós tem um individualmente predestinado com essa missão de cuidar, de zelar por nós, ele permanece conosco às 24 horas do dia. E só se afasta de nós naqueles momentos em que, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade, pela nossa liberdade de ação, nós escolhemos alguns caminhos que nos levam às lágrimas, às dores, aos sofrimentos, aos contratempos,
às adversidades. Escolhemos nós essas opções. E como sofremos na carne e também espiritualmente os reflexos dessas decisões, muitas das vezes precipitadas, e porque eles não têm o direito de interferir na nossa liberdade, na nossa responsabilidade das escolhas, eles ficam ali à espreita, aguardando o primeiro momento em que nós, livres das tentações, das dificuldades, das adversidades, resolvemos, pelas nossas próprias mãos, retornar ao caminho do bem, ao caminho correto, ao caminho seguro. Que eles então possam nos acompanhar nessa jornada. Fico muito feliz em retornar a Blumenau, em retornar à comunidade espírita Irmã Lúcia, para que nós possamos nessa tarde, dentro desse tema que nos foi sugerido, as relações entre cristianismo e espiritismo, ou entre espiritismo e cristianismo, possamos trazer algumas ideias que têm nos motivado a pensar e a dialogar no movimento espírita e fora dele, sob a proposta espírita de vida, sob a proposta dos espíritos de transformação de nós mesmos e, em consequência, da transformação do planeta. É curioso porque nós acabamos, eu e a Júlia, minha esposa, antes de chegar aqui, acabamos de fazer um lanche numa padaria aqui próximo do terminal urbano ali. E estávamos procurando uma padaria, encontramos, e é o Bu Café, na Rua Amazonas. É um café e uma livraria evangélica. O que nos aproxima, mesmo que nós às vezes não queiramos, não desejamos conscientemente, da convivência, do concurso, e por que não dizer do diálogo com as outras correntes de pensamento, especialmente as correntes cristãs. Na vida não existem acasos. E ao me preparar durante toda essa semana para essa nossa conversa, eu fiquei pensando também se iria chegar aqui com a minha conhecida provocação. E resolvi optar por ela, pela provocação. E vou fazê-la. Todos vocês são cristãos? Sim? Tem alguém nessa assembleia que não seja cristão? Não precisa ter medo de se apontar como não cristão. Porque uma coisa interessante que existe no movimento espírita, nas instituições espíritas, nos fóruns. Acabamos de ouvir a propaganda do Fórum Blue, que deverá ser tão ou melhor do que o primeiro. É esse o compromisso de quem organiza um evento que começa com a repetitividade, né? De nós fazermos um evento melhor do que aquele que nós tivemos. Então, quando nós discutimos determinadas questões, as instituições espíritas têm uma diferença em relação às demais correntes de pensamento, as correntes religiosas e filosóficas da atualidade, porque não existe uma única resposta. A pergunta que eu fiz, todos são cristãos? Se aparecesse um não cristão, poderíamos ter aqui um budista, um maometano, né? Um adepto da Seishonoe, alguém que não tenha religião formada, e poderia se apresentar nessa assembleia tranquilamente e debater conosco e discutir as ideias, porque esse é o cerne do trabalho de Allan Kardec e dos espíritos. Debater, dialogar. A proposta espírita é dialógica e dialética. Ela não tem opinião pré-formada sobre tudo. O grande Raul Seixas
disse em uma de suas músicas: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Nós espíritas não podemos ter opinião formada sobre tudo. Nós somos metamorfoses ambulantes. Porque a cada segundo da nossa vida, nós estamos sujeitos a novas percepções. Aquilo que nós aurimos de conhecimento nas vezes que viemos aqui, ou qualquer outra seara espírita, lembrando que Blumenau tem várias instituições já quase centenárias dentro do movimento espírita, todas as vezes que nós viemos a um ambiente como esse, ou abrimos um livro, uma revista, ou pesquisamos na internet algum conhecimento, algum site de informações espíritas, nós abrimos várias janelas na nossa alma. Nós tomamos contato com percepções novas. Mesmo, e aí eu volto ao texto que eu pedi que fosse lido como abertura dos nossos trabalhos, o capítulo 5 do Evangelho, o Cristo Consolador, mesmo que nós estejamos pela enésima vez lendo ou escutando esse trecho, a nossa percepção nunca será a mesma das vezes anteriores. O nosso quadrante de vida será diferenciado. As nossas impressões, as nossas vivências, os nossos conceitos serão outros. Espírita que tem a velha opinião formada sobre tudo, parou no tempo, não entendeu a proposta de Kardec. A doutrina dos espíritos não ficou circunscrita aos 12 anos de produção intelectual do gênio Hippolyte Rivail Allan Kardec. Notem o que Jesus teria dito, e isso foi traduzido, transpassado pelos evangelistas. Eu me vou, chegou a minha hora, mas vós não precisais ficar aflitos, desesperados. Não, o mestre vai embora, o que será de nós? O que será da casa do caminho? Porque casa do caminho é a denominação oficial e originária dos homens e mulheres que entenderam a proposta de Jesus de Nazaré e passaram a lhe seguir. Seja nos ambientes públicos, seja nos privados, nas casas das pessoas onde Jesus se reunia para os colóquios, não era para pregações. Jesus nunca foi um pastor. No cristianismo originário, primitivo, não existe a figura de pastor, muito obstante as pessoas se referissem a ele como Rabone, Rabi, que quer dizer pastor. Pastor não de ovelhas, de animais, mas pastor de homens. Pastor de vidas, de inteligências, de espíritos. Em todas as situações em que Jesus se dirigiu aos seus, ou aos curiosos, ou aos detratores, aos inimigos, aos opositores travestidos de circunstantes, travestidos de membros da comunidade, que estavam ali para espionar-lhes os atos, para anotar-lhe as possíveis transgressões da lei mosaica, da lei judaica, da lei romana. Em todas essas circunstâncias, Jesus praticou a arte dialógica. Conversava, ouvia, perguntava e recebia respostas. E o curioso nisso tudo é que não foi Jesus que inventou esta forma de comunicação e de interação com os outros. Abram a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e nós, vocês, vamos encontrar a remissão
direta a esses dois homens, a esses dois espíritos. Sócrates, que a exemplo de Jesus nada deixou por escrito, não tem um texto, um papiro, uma pedra, um pergaminho, um livro escrito por Sócrates, assim como não temos nada escrito por Jesus. O máximo que Jesus fez foi se ajoelhar e escrever algumas coisas na areia. No célebre episódio, que não se sabe se efetivamente aconteceu desta maneira, mas do apedrejamento da mulher adúltera em praça pública. Na introdução do Evangelho, se diz que Sócrates e o seu discípulo Platão, ele sim que cuidou de escrever, de transcrever em livros a opinião, a filosofia, as ideias do mestre Sócrates, o maior de todos os filósofos. Igualmente sentenciado à morte, por ser um revolucionário, um libertador de consciências. Eles dois juntos são os precursores do cristianismo. Então, quando a gente, mesmo nas atividades de estudo sistematizado, programa básico, programa de desenvolvimento da mediunidade, quando se estudam as chamadas revelações, e aí se fala que Moisés é a primeira revelação, Jesus é a segunda revelação, e o Espiritismo seria a terceira revelação, não se dá espaço, o devido espaço para estudar o trabalho desses dois homens. Ora, se eles são os antecedentes do cristianismo, é porque eles sim, usando até mesmo da pedagogia de Jesus, e trazendo uma parábola, trazendo uma figura de linguagem, um cenário, uma historieta, eles araram a terra. Estava ali uma grande gleba de terras, virgem, natural, que precisava ser cuidada, arada, transformada da sua originalidade, para permitir que depois fosse ela, a terra, utilizada como era de desejo dos seus proprietários. Eles araram. Para que muitos séculos depois, um homem, liderando um pequeno grupo, materialmente falando, humanamente falando, mas liderando um numeroso, um inestimável, um incomensurável grupo de inteligências desencarnadas, pudesse jogar as sementes. Tal qual está identificado na parábola do semeador. Jesus é esse semeador originariamente. E assim como o trabalhador da terra, que vai lançar as sementes, acaba se distraindo e jogando algumas entre as pedras, entre os rochedos, colocando algumas em um solo que não era o melhor solo dentro da área toda. Assim também se deu e se dá com a transmissão da semente da mensagem espiritual. Porque nem todos. Daí a enorme diversidade de religiões hoje no mundo ocidental. Vou me permitir limitar a nossa aventura
de trabalhar esses dois quadrantes da humanidade, a porção ocidental do nosso planeta. Primeiro, porque a realidade vigente no Oriente é outra. Para o Oriente, que representa cerca de 2/3 do nosso planeta, considerando as áreas geográficas e as populações abrangidas, Jesus é um ilustre desconhecido. É um personagem mítico, mitológico, místico. Quiçá fora um homem que viveu na Terra, que apresentou uma proposta de vida, que trouxe uma doutrina, ou que construiu em torno de si uma proposta religiosa, muito embora Jesus tivesse dito também: eu não vim derrogar a lei e eu não vim fundar religião alguma. Jesus, desde o seu nascimento até o seu desencarne, foi adepto de uma igreja, de uma religião chamada judaísmo. Não consta na história que ele tivesse, não, a partir de agora eu não sou mais judeu. Não sou mais adepto dessa religião, estou fundando, como fez Lutero. Lutero era católico. Por discordar das práticas, das vivências da sua igreja, ele resolveu estabelecer um novo movimento de ideias e deu o nome. Está fundada uma nova religião. Está feita a Reforma Protestante. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esses dois fenômenos históricos, cristianismo oficial, catolicismo e protestantismo ou igrejas reformadas, há 2 livros na literatura espírita que são recomendados. 2 livros que foram uma verdadeira febre nas décadas de 80 e 90. Porque todo mundo queria comprar, todo mundo queria ler, todo mundo queria saber. Porque havia uma conexão, uma relação direta entre o pensamento espírita e o pensamento das correntes religiosas antecedentes. Um dos livros é o Cristianismo do Cristo e dos seus Vigários. E aí já se nota que há uma diferença singular entre o pretenso cristianismo do seu Criador, Jesus. Daqui a pouco a gente vai ver que essa expressão cristianismo é um pouco inadequada para o trabalho de Jesus, para as atividades de Jesus, para a filosofia de Jesus, para o pensamento do homem Jesus de Nazaré. E o outro livro é o Espiritismo e as Igrejas Reformadas. Eles mostram as conexões e as diferenças do Espiritismo para com esses dois grandes movimentos socioculturais, religiosos da nossa humanidade, do nosso quadrante planetário. De qualquer maneira, quando fiz a pergunta original, se todos são cristãos, eu tenho certeza que vocês responderam não de maneira religiosa, mas de maneira intelectual e, acima de tudo, sentimental. Jesus. Qual o guia e modelo para a humanidade? Pergunta Kardec aos espíritos. Questão 625. Na minha mocidade, eu me tornei espírita em 1981. Na minha mocidade, entre 81 e 89 e 90, nos nossos grupos de jovens, movimentos de jovens, vim várias vezes a Blumenau
na organização das CONREGES, as Confraternizações Regionais de Juventudes Espíritas, e das CONGESCs, Confraternizações de Juventudes Espíritas do Estado de Santa Catarina. Nessas décadas, 80 e 90, foi a época mais pródiga do trabalho juvenil espírita no nosso Estado. E em outras partes do Brasil também, porque a coisa foi conjuntural. Nós dizíamos, qual é a questão do Livro dos Espíritos que tem a menor resposta? E todo mundo sabia, porque todo mundo estudava, era a questão 625. Qual o guia e modelo para a humanidade? 9 entre 10 traduções dizem Jesus. Ponto. Guia e modelo. Quem são os nossos guias? Quem são os nossos modelos? Em quem nós nos baseamos profissionalmente, socialmente, familiarmente, afetivamente, espiritualmente, espiriticamente? Vocês vêm a essa casa porque vocês gostam do Zé Araújo. Porque vocês respeitam o trabalho do Zé Araújo. O Zé Araújo é uma espécie de modelo para esta comunidade espírita no sentido do trabalho espírita. Eu não estou falando de valores morais. E aí o grande cuidado que nós temos que fazer quando nos tornamos espíritas é o de não santificar as pessoas. O Zé, eu, elas, ele, o pessoal da retaguarda, todos vocês temos valores, temos qualidades morais, temos virtudes, temos, vou lembrar Jesus novamente, temos talentos. O que estamos fazendo com os nossos talentos? Enterramos para não perdê-los? Ou arriscamos multiplicá-los para angariar outros, para alcançar outras consciências, outros corações, para nos tornarmos receptivos, entendíveis, para nos relacionarmos bem com o semelhante, para compreendermos as faltas alheias, na mesma proporção em que os outros compreendem as nossas? O cuidado com a não santificação, com a não mistificação, com a não mitificação é fundamental para o salto de qualidade que o Espiritismo precisa proporcionar primeiro aos espíritas, depois à sociedade como um todo. E nós estamos repetindo, infelizmente, as velhas práticas, a velha opinião formada sobre tudo, e transformando o Espiritismo naquilo que o cristianismo oficial foi e é. Uma doutrina impositiva. Trabalhando, minha gente, um conceito perigosíssimo, que é o conceito, que é a realidade matéria-prima das religiões em geral. As religiões têm virtudes, têm prodígios, têm valores, têm pontos positivos? Tem, sem dúvida, todas elas. E também a religião espírita tem. Mas tem defeitos. E nós não podemos deixar que os defeitos, que são humanos e que são espirituais, porque decorrem da nossa condição evolutivo-espiritual, que não dá saltos, que não transcende de um passo para o outro milagrosamente, mas que é o reflexo, o resultado dos nossos aprendizados, das nossas vivências, das práticas que fazemos em cima das nossas teorias. Esta palavra perigosa chama-se culpa. E dela decorre o medo, o temor.
As igrejas trabalham a culpa quando advogam a ideia de que o futuro pode ser ruim. O que nos aguarda após a morte pode ser algo do qual nós não gostaríamos de experimentar, de vivenciar. E alguns anos atrás, eu estava numa casa espírita, fazendo um trabalho de estudos, e um pessoal trouxe um material que tinha acabado de sair aí de uma comunicação mediúnica, e estava sendo repassada, porque tudo quanto é novidade a gente gosta, né? Apareceu um médium novo, apareceu um livro novo, apareceu uma teoria nova, está todo mundo interessado em ler, em conhecer, em discutir, em comprar o livro, em comprar o DVD. Marcelo, meu xará, sabes o que dizia nessa comunicação mediúnica? Uma advertência grave. Espíritas, direcionada a nós. Cuidado com o que vocês estão fazendo do Espiritismo. Cuidado com o que vocês estão vivenciando no dia a dia das atividades espíritas. Porque no mundo espiritual existe uma colônia espiritual, que é um termo que os espíritas gostam muito, né? Ah, tem uma colônia para isso, para aquilo, tem uma colônia onde os espíritos de tal natureza vão, tem a colônia Nosso Lar, do André Luiz. O espírita gosta desse tipo de denominação, de localização geográfica no astral, no plano espiritual. Não, quando eu desencarnar eu vou para a colônia espiritual tal e qual, nome. Só falta dar a localização da rua, do endereço, do número, né? Porque esta colônia espiritual, na verdade, é um sanatório para cuidar de espíritas. Porque os espíritas passam aí 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos no movimento espírita, nas atividades espíritas, fazendo caridade, atendendo os outros, tratando bem o semelhante, fazendo o melhor possível. Não é? Não é isso que a gente faz no centro espírita? E aí, quando chega no plano espiritual, está esperando que Chico Xavier esteja de braços abertos para receber, né? Jesus, Kardec. E chega lá, vê que não tem essa festa, não tem banda de música, não tem confete e serpentina, porque a vida lá é a continuação da vida cá. Porque nos nossos velórios nós dizemos, poxa, era tão bom, fez tanto bem, que bom que descansou. Agora no plano espiritual vai estar melhor, vai ser atendido, vai ser assistido. Vai, sem dúvida, essa é a informação que nós temos dos espíritos. Mas daí a esperar aqueles saltos quânticos. Não, fui presidente de casa espírita, fui palestrante 20 anos. Fui diretor da Federação, da União Espírita, do Conselho Regional, da Liga, sei lá. E chega lá, meus amigos, nós somos o que sempre fomos. O nosso estado mental, psíquico, será o dos últimos momentos, o dos últimos instantes, os dos últimos anos da nossa vivência aqui na Terra. Mas aí a dizer, teoria da culpa, que vamos para um sanatório, porque vamos ficar enlouquecidos, desesperados ante a situação da nossa realidade espiritual do outro lado, convenhamos. É duro de engolir. E isso passa a ser repetido, transmitido,
E daqui a pouco vira uma informação complementar à codificação. Os espíritos disseram. E qual é a intenção de mensagens desse tipo? Não é a intenção para que nós nos tornemos melhor. É a mesma cátedra, é a mesma escola que as religiões utilizam do pecado e da culpa. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que se comportar dessa maneira. Como se nós estivéssemos sujeitos todos a um padrão retilíneo de conduta uniforme e igualitário para todos. E a minha bagagem, onde é que fica? E as minhas vivências? E a minha percepção das coisas, dos fatos, das relações que eu travo com o semelhante? Então eu não posso ser eu mesmo? Eu tenho que ter uma certa resposta quando acontecem as coisas na nossa vida? Não, nem um pouco. Absolutamente não. O Espiritismo, como continuador das ideias desses três homens, não é prescritivo de condutas. Nós somos o resultado de nós mesmos, do nosso passado, somado ao nosso presente. E nesse sentido, reagimos nas diversas circunstâncias da vida de acordo com o nosso preparo, com as nossas condições, com o nosso aprendizado e, aí sim, remontamos aos espíritos, a advertência fraternal, paternal dos espíritos, que nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita por dois segmentos, por dois elementos. A transformação moral, que é única, que é particular de cada um de nós. Que é personalíssima. Que decorre da nossa vontade de aprender, de vivenciar, de experimentar, de recuar. Essa transformação moral somada aos esforços que nós empreendemos para domar as nossas más inclinações, para resistir ao mal, às más tendências, para na hora, lembra da fala inicial da nossa conversa? Na hora em que nós temos que decidir, vem a primeira intuição, e essa intuição é a intuição do bem. Faz isso, age dessa maneira. E muitas das vezes nós não fazemos. Nós pagamos o preço. Vou pagar para ver. E o pagar para ver terá um custo. Terá um resultado. Que responsavelmente nós vamos assumir. Nesta e na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Se a pergunta que eu fiz a vocês no início fosse dirigida a mim, eu diria: eu, Marcelo Henrique, não sou cristão. Como também os amigos da comunidade Irmã Lúcia sabem, eu não sou um religioso espírita. Eu não vejo o espiritismo como uma religião. Kardec nunca estabeleceu conceitos de religião. Quem tem dúvidas disso, pegue a parte inicial do livro O que é o Espiritismo, que, aliás, Kardec, na Revista Espírita, quando perguntado por membros de sociedades espíritas que começavam a se multiplicar na Europa, lá por 1861, 62, um boom de sociedades espíritas, decorrentes das viagens que Kardec fazia pelo interior da Europa, decorrente da divulgação dos livros
Perguntaram a Kardec qual deveria ser a ordem de leitura das obras que ele codificou, que ele apresentou à humanidade. Em primeiro lugar, um livrinho pequenininho. Tem aqui na livraria, será? Me avisaram que o som não estaria bom, mas hoje estou abusando, né? Acho que ele está excedendo. Chama-se O que é o Espiritismo? Levante a mão, por favor, quem, quando se iniciou no Espiritismo, leu, o primeiro livro que leu foi O que é o Espiritismo. Ninguém. Tem uma lá embaixo, ótimo. É a exceção que contraria a regra? Não, é a exceção que consolida a regra. Nem eu li, tá? O primeiro que eu li foi o Livro dos Espíritos, porque me disseram que o primeiro livro para quem é espírita deveria ser o Livro dos Espíritos. Pega a campanha encampada pela Federação Espírita Brasileira e diz assim: comece pelo começo. E está lá o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese. Cadê o que é o Espiritismo? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou interessado por uma corrente de pensamento. Maçonaria. Ocultismo. Budismo. Socialismo. Capitalismo. Comunismo. E aí me dizem que eu tenho que ler a base dessa corrente para conhecer, para saber do que se trata. E aí tem um livro, o que é o comunismo? O que é o budismo? O que é a maçonaria? E eu não vou ler? Está ali, mastigado. Quando eu era garoto do primeiro grau, lá no Instituto Estadual de Educação em Florianópolis, eu fui apresentado por uma professora de português, aliás, a nossa classe toda, por uma coleçãozinha chamada Coleção Primeiros Passos, publicada pela editora Brasiliense. E lá tinha o que é jornalismo, o que é direito, o que é isso, o que é espiritismo, o que é catolicismo, o que é comunismo, o que é maçonaria. Coleção enorme. E nós aprendemos a compulsar esses livros para fazer os trabalhos de escola, para aprender sobre determinadas teorias. No Espiritismo nós temos o livro, Kardec na Revista Espírita diz que tem que começar por ele, e ninguém fala nisso. Que doutrina é essa? O que nós estamos fazendo do Espiritismo? O que nós queremos? Qual é a nossa proposta? Depois o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, essa é a ordem, primeiro, segundo, terceiro. E em quarto lugar, não é a Gênese, não é o Céu e o Inferno, não é o Evangelho, é a coleção completa de 12 volumes da Revista Espírita. Não é que é para pegar o Evangelho, a Gênese, o Céu e o Inferno, obras póstumas, a Gênese e jogar fora. Elas têm a sua importância. Elas têm o seu objetivo. Elas têm o seu espaço dentro do conhecimento espiritual e espírita. Mas antes, a base. A referência. Sem o qual nós vamos estar praticando o espiritismo de ouvir dizer, de ouvir falar. O espiritismo do senso comum, que é o que todo mundo aceita, todo mundo crê. Mas que nem sempre, na maioria das vezes, é o espiritismo real. Por que eu, Marcelo Henrique, não sou cristão? Porque há uma distância quilométrica abissal entre este nome. Qual é o símbolo do cristianismo, minha gente? Não é o sinal de mais. É a cruz. Por que ele foi crucificado? Porque era um revolucionário? Porque quis fundar uma nova religião?
para salvar a humanidade. Então eu não sou cristão porque eu não reconheço Jesus como meu divino Salvador. Vocês reconhecem? Vocês estavam condenados? Alguém tem a sentença aí que condenou a humanidade inteira? É um arquétipo, é uma mitologia construída a partir de uma filosofia, de um ideário extremamente capcioso. Claro, nos 4 primeiros séculos da igreja se pegam os principais doutores. Quem é que estudava no século I, no século II, no século III, no século IV? Posso ir adiante, no século V, VI, XV, XVI. Quem é que estudava? Os nobres. Onde se estudava? Nas igrejas. Os gênios, as mentes brilhantes, estavam quase todas nas hostes religiosas. Depois é que vêm os cientistas, as ciências laicas, as universidades laicas. E os loucos sempre existiram, né? Os artistas. Louco no bom sentido da expressão, claro. Os que enxergam além, os que enxergam o que é essencial, e o essencial, conforme Exupéry, é invisível aos olhos. Esse símbolo não é o nosso símbolo. Claro que eu posso ter vindo de uma família religiosa e aqui no peito, eu não tenho, mas algumas pessoas podem ter, um cordão com um crucifixo. Culturalmente, filosoficamente, idealmente, religiosamente, fomos cultivando esses hábitos que permanecem fortes em nós. Por quê? Porque somos criaturas reencarnadas. Onde é que vocês reencarnaram na última vida? O que fizeram? A que filosofia, a que religião estavam atrelados? Isso é muito forte em nós. São os apegos que nós vamos demorar outros séculos mais para nos apegarem. O símbolo do cristianismo, senhores, senhoras, meus amigos, é esse. Não é aquele. É o peixe. Disse que Jesus saiu pelas cercanias de Jerusalém, procurando pessoas que pudessem lhe seguir. E foi convidando, vem trabalhar comigo, vem trabalhar comigo, vem trabalhar comigo. Eu estou edificando o reino de Deus na terra, o reino do meu Pai, o nosso Pai aqui na terra. E se converteu em pescador de homens, de inteligências, de espíritos, de consciências. E um movimento sociopolítico que se converteu em religião, se apropriou de conceitos, de ideias e colocou dentro do conjunto chamado cristianismo ideias que não são de Jesus, como a virgindade de Maria, como a ressurreição, como a Santíssima Trindade, colocando na boca de Jesus coisas que ele jamais teria dito. Quer a prova disso? Esse livro está completando 150 anos daqui a alguns dias. Foi em abril de 1864 que Kardec o colocou com um título interessante chamado Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. É o título originário dessa obra. Assim como eu estou dizendo para vocês. Imitação do Evangelho. E depois Erasto conversou com ele e disse assim, tira essa imitação daí, porque tudo que é imitação é falso. É uma caricatura do original. E aí ficou o Evangelho segundo o Espiritismo. Façam um exercício quando chegarem em casa. Abram o Evangelho. E eu acredito que a grande maioria de vocês deva ter um exemplar da Bíblia ou do Novo Testamento em casa. Pegue aqui um trecho qualquer, como que foi lido, do Cristo Consolador, Mateus capítulo 11, 28 a 30. Por que os Espíritos não transcreveram no Evangelho todo o capítulo 11?
Só escolheram os versículos 28 a 30, porque eles correspondem às máximas morais do Cristo, a sua relação com a doutrina espírita, com os princípios espíritas e a sua aplicação às diversas situações da vida. É esse o objetivo do Evangelho. É esse o objetivo do Espiritismo. É esse o objetivo da vivência espírita em cima dos ensinamentos de Jesus. Tudo mais não interessa. Pode até servir culturalmente, intelectualmente, mas para o objetivo da doutrina espírita, da transformação individual e coletiva da humanidade, não serve. Porque serviu a outros objetivos, porque atendeu a outros interesses e porque singularmente sofreu adulterações durante o tempo. Para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte: não há uma única maneira de ver e de entender o Espiritismo. Não há uma mesma maneira tida como correta, ideal, de compreensão dos objetivos do Espiritismo em relação ao planeta que nós vivemos e habitamos. A doutrina espírita é uma doutrina do livre pensar. E livre pensar significa que cada trecho, cada conceito, cada ideia pode e deve ser debatida, discutida, sem a pretensão de chegar-se a um resultado único, a uma conclusão. Tese, antítese, síntese. Continuemos discutindo. A proposta espírita não pode estar circunscrita a uma ideia religiosa, porque a religião foi e será sempre castradora das liberdades. A religião busca enquadrar as pessoas a um determinado conceito, a um determinado padrão. E os espíritas não têm padrão. Os espíritas são os espíritos. E os espíritos, criados simples e ignorantes, vão percorrer os caminhos que eles mesmos escolherem para si. E, portanto, o meu nível de percepção sendo diferente do nível de percepção de cada um dos que aqui estão e dos que nos ouvem e assistem pela internet, deverá sempre ser contraposto. Não com o objetivo de chegarmos, como disse, a um resultado único, mas para fomentar novas pesquisas, novas conclusões, novas descobertas e, em cima delas, novas perguntas. Nada mais do que a maiêutica de Sócrates e de Platão, nada mais do que a pedagogia de Jesus ao conversar com todos aqueles que conviveu. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Muita paz. Agradecemos, a palestra de hoje, os conhecimentos, que compartilhou com a gente. E só um recadinho, relembrando aqueles que tomaram alguma bebida alcoólica, alguma droga, que não participe hoje do passe, tá? A gente tem uma sala preparada com fluidos da espiritualidade, um trabalho bem sutil, que essas energias do álcool não vão combinar, não vão acabar até sendo prejudiciais. Então a gente pede, essa caridade, numa próxima venha preparado, para poder participar também do passe. E agora vamos ouvir a oração final com Marcelo. Quando fechamos os nossos olhos físicos, abre-se-nos um novo horizonte.
no qual podemos perceber a verdadeira realidade da vida. Ao nos aproximarmos nesse instante em energias uns dos outros nessa assembleia, vamos unir aquilo que cada um de nós tem de mais especial. O desejo de ser feliz, a vontade de acertar, a perseverança de nunca desistir, o cuidado para com aqueles mais necessitados que estão entre nós, a fé em si mesmo, fé nas suas próprias perspectivas e possibilidades, a esperança que não desanima diante das adversidades da vida, e a caridade, o amor em ação, cada vez que direcionamos ao nosso semelhante tudo aquilo que gostaríamos que em situação idêntica e inversa ele também nos reservasse. O dia passou e muitas coisas cada um de nós realizou. Esperamos, amigos espirituais, que a nossa noite que se aproxima possa ser de tranquilidade e de refazimento, enquanto descansa o corpo para aurir as energias necessárias para a semana que transita, que os nossos espíritos possam, despertos, aurir novos conhecimentos, novas experiências, nos contatos com outros espíritos no plano maior. E que ao voltarmos, revigorados, instruídos, acalentados e consolados, possamos dar cumprimento aos nossos mistérios e afazeres no plano de cá. Ao sairmos desta casa, alimentados espiritualmente e assistidos, que nos comprometamos a repartir com as criaturas que encontrarmos em nossa trajetória um pouco desse pão espiritual que nos foi de graça servido nessa oportunidade. Com a bênção da espiritualidade amiga, com a permissão dos mentores espirituais desta casa e desse trabalho, consideramos encerrado esse momento e aberto os trabalhos complementares. Muita paz.